graça e a paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estudarmos um pouco a Sua Palavra. Eu convido você para entrar em espírito de oração comigo. Senhor meu Deus, Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho, e pelo poder do Espírito Santo, entramos na Tua presença nesse momento para agradecer, Senhor. Agradecer por podermos estar aqui, falando, estudando um pouco da Tua Palavra. E eu peço agora uma bênção especial a cada um que nos assiste. Derrama, Senhor, das Tuas bênçãos no seu lar, na sua vida. Abençoa-os poderosamente. Peço também uma bênção para aquele que nos ajuda a fazer esse programa. Agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja me conduzindo em tudo que eu venha falar. E aqueles que nos ouvem tenham discernimento da Tua Palavra. Fica conosco neste momento, Senhor, e dirija esse trabalho, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou então anotar o livro, o versículo. Nós estamos estudando hoje, vamos dar estudo à segunda carta de João. Então você pode depois refletir melhor sobre tudo que formos falar neste dia. Eu gostaria nesse momento de estar lendo os versículos de 1 a 3 da segunda carta de João. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Esta é uma carta pessoal e João está dirigindo essa carta a Senhora, ele diz a Senhora escolhida. Então veja que existe aí alguns pareceres a respeito dessa senhora. Quem seria essa senhora escolhida? Alguns acreditam que era uma senhora cristã que vivia juntamente com a sua família na cidade de Éfeso. É possível, poderia ser. Mas outros acreditam que se trata da própria Igreja de Cristo e os seus membros, que também poderia ser. Ele estaria falando para a Igreja de Cristo e os membros, né? Porque nós sabemos que a igreja é formada por um grupo de pessoas que são os membros, cuja cabeça é Jesus. E o que ele faz nessa carta? Ele fala de amor e de verdade. Ele dá ênfase ao amor e à verdade. E ao mesmo tempo ele está advertindo os seus amigos a fugirem dos falsos mestres, fugirem da heresia e permanecer sempre na verdade, no amor e na verdade, não dando ouvido a falsos mestres, aqueles que ensinam vãs doutrina. Então essa é a preocupação principal do apóstolo João ao escrever essa carta à Senhora eleita. Dos versículos 1 ao 3 que nós lemos, agora eu quero ler do 4 ao 6, que ele fala a respeito sobre verdade. Muito me alegrei em ter achado alguns dos teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse novo mandamento, senão que tivéssemos desde o princípio que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio viste, para que nele andeis. Então, o apóstolo João, ele está muito preocupado de ver seus amigos sendo confundidos
e saindo da visão daquilo que já aprenderam. Mandamento não novo, mas mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse: 2 mandamentos vos deixo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, também se fala de dons, né? E eles sempre colocam o dom maior, sempre é colocado o dom maior como o dom do amor, né? O apóstolo Paulo fala em 1 de Coríntios, capítulo 13, um capítulo inteirinho sobre o amor. Então, entre os que creem em Deus, em Jesus, entre os crentes, os cristãos, não pode faltar o amor fraternal. Porque se você não ama o seu irmão, também você não é filho de Deus, você não conhece a Deus, né? Então, nós verificamos aqui que o apóstolo se alegra, né? Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade. A verdade, Jesus disse: eu sou a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E nós sempre nos alegramos quando nós encontramos irmãos que há tempo a gente não vê, e de repente a gente encontra e sabe que ele está na verdade, andando na verdade, ele está firmado na palavra, ele está firme na igreja. Então isso dá uma alegria muito grande ao nosso coração. Enquanto que a gente encontra alguns irmãos e ele está frio, diz que não está indo à igreja nenhuma, que ele está meio desiludido com o pastor, com irmãos, a gente fica muito triste. Porque ele esteve firmado num grupo social, ele esteve firmado no homem, o pastor, ele esteve firmado nos homens, os irmãos, mas ele não estava ainda verdadeiramente firmado em Cristo. Então, aqueles que estão firmados em Cristo, eles não se abatem, não se deixam abater, eles permanecem no amor e na verdade. Então, isso também, como para João era motivo de muita alegria, para nós também. Nós ficamos muito alegres quando encontramos com irmãos e sabemos que eles estão firmes na palavra de Deus, na verdade, né? Então, esse amor é o responsável pela união entre os irmãos, né? A gente consegue, através desse amor, viver em unidade de espírito. A gente fala a mesma língua, que é a língua do Espírito, né? E a gente, pela obediência, a gente acaba a se conduzir. Então, nós somos conduzidos pela obediência da palavra de Deus. Nós temos o mesmo tipo de comportamento, a mesma postura, porque nós andamos em Cristo. Então, os crentes se relacionam sempre da mesma forma em qualquer parte do mundo, né? Eu já tive muitas vezes a experiência de chegar em outro país, encontrar com pessoas que eu nunca vi na minha vida, mas de repente a gente se identifica como crentes em Jesus Cristo e de repente nós já estamos indo para a casa deles, já estamos indo para a igreja, já estamos nos comunicando, já estamos falando a mesma língua, porque verdadeiramente para Cristo não tem nação, não tem barreiras, não tem fronteiras. Em qualquer lugar do mundo que nós possamos encontrar irmãos em Cristo, nós falamos, entre aspas, a mesma língua, nós nos relacionamos, nos comportamos da mesma forma. Isso é maravilhoso, porque aí a gente vê a união dos crentes em Jesus Cristo, que nos unifica, que nos faz que nos faz um corpo, né? Então, isso é muito importante mesmo, a gente se identificar em qualquer lugar como cristão. João se alegra, então, de ter encontrado crentes vivendo na verdade, né? E se alegra na comunhão entre eles. Que nós vimos, a gente vê no Salmo 103, que diz assim, né? Quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Para nossa tristeza,
a gente tem visto a perseguição da igreja. Mas até que a gente entende quando é um ímpio que está perseguindo a igreja. Mas às vezes a gente vê pessoas se dizendo crente, irmãos em Cristo, mas perseguindo outra denominação, outros irmãos. Isso não pode acontecer, porque não importa a denominação, não importa a congregação. Naturalmente, nós não podemos congregar todos num lugar só. Então, entre as congregações é muito importante essa união, porque senão, como nós poderíamos falar uma língua diferente? Como poderíamos nós não nos identificarmos em outro grupo que se diz crente, mas tem um comportamento completamente diferente? Então, é muito importante que todos os líderes, né, religiosos, todos os líderes de comunidades cristãs entendam que nós temos que andar juntos, que a nossa luta é a mesma, com o mesmo propósito e com o mesmo objetivo. No versículo 7 ao 11, ele diz assim: muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal enganador é o anticristo. Olhar por vós mesmo, para que não percais o que ganhaste, antes recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudais. Quem o saúda participa das suas más obras. Tenho muito que vos escrever, mas não quero fazê-lo com papel e tinta. Antes espero ir ter convosco e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. Saudam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Bem, eu gostaria de comentar a respeito desses versículos 7 e 11, mas o nosso tempo hoje já está esgotando. Mas aí Paulo já está advertindo contra os falsos mestres, contra a heresia. Então, ele fala aqui do anticristo, mas como nós já estamos chegando ao fim desse programa, eu quero convidar você para estar conosco na semana que vem, para que a gente novamente venha a meditar a respeito desses versículos. Porque quando ele fala aqui do anticristo, ele deixa bem claro que o anticristo é aquele que nega Jesus. Ele é um enganador e ele está na mentira. Nós sabemos que o anticristo já se encontra no meio de nós, né? Nós sabemos que o anticristo já está agindo no meio de nós. Acho que nunca ninguém viu tanta heresia, acho que nunca ninguém viu tanta gente se desrespeitando mesmo a igreja, a palavra de Deus. Então, a Bíblia fala que no final dos tempos seria assim, a fé de muitos se esfriaria, né? Por quê? Porque os falsos profetas estariam induzindo os crentes a deixarem Jesus, a acreditar nas mentiras que eles estão fazendo, a colocar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo em situação muito difícil, perseguição constante, mentiras a respeito dela, até que as pessoas então começassem a deixar a igreja, e isso já está acontecendo, né? E seguindo outros tipos de mestres que não são aqueles que vêm de Deus. Por isso, meu irmão, eu quero orar por você agora, para que Deus lhe dê espírito de discernimento, que Deus nos livre de
todo engano, toda mentira do diabo, amém? E na próxima semana continuaremos esse estudo. Deus Pai, Deus querido, peço agora por todos os que nos assistem, para que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando essas vidas e dando-lhes espírito de discernimento, de sabedoria, para distinguir todo bem e todo mal. Fica agora conosco, Senhor, nos abençoando com todo o entendimento da Tua palavra. Amém.